Olha, primeiro tentar explicar do que se trata este Dia da Vitória, o 9 de maio e por que Lula foi lá. Bem, este Dia da Vitória, chamado assim por Putin, é a enésima tradição completamente inventada. Existe faz só 20 anos, que parece muito para alguns, mas na verdade é muito pouco. Porque antes tinha um desfile de cunho totalmente diferente, muito mais comemorativo, por exemplo, comemorando os combatentes da época, as vítimas da guerra, etc. E depois, desde 2005, foi toda a cerimônia, foi o dia, a festa, foi mudado para algo mais patriótico, mais de celebração, etc. Por vários motivos. Em parte porque, inclusive, os combatentes da guerra, da Segunda Guerra, obviamente por questões demográficas, não tinha mais, estavam morrendo, etc. Não por acaso Putin inventou o Batalhão dos Imortais, no qual os parentes dos ex-combatentes participavam desfilando com fotos, por exemplo, dos avós, dos pais, etc. E gradualmente ele mudou todo este dia, essa festa, para aproveitar deste dia para dar um boom no imperialismo e no patriotismo, no nacionalismo russo. Então, Lula está participando disso, deste projeto. Lula foi por uma série de motivos. Primeiro foi, e é bom relembrar, porque não foi convidado do outro lado, o que já por si só é uma notícia, porque hoje o governo brasileiro não está mais sendo considerado nos bastidores da política, técnicos, que são aqueles que contam, como um governo sério, confiável, alinhado com valores democráticos e liberais. Isso já está bem claro para todos os técnicos da área. Então foi convidado pelo outro lado. E ele foi por uma série de motivos. Ele foi, em parte, porque hoje a Rússia são um aliado do Brasil, e em parte também porque vocês devem se lembrar que Lula já falou que queria receber Putin aqui, não obstante tivesse um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. E aí o Brasil, como signatário do Tratado do Tribunal, deveria prendê-lo. Ele já tinha falado que podia vir, que ele não ia prender. Obviamente, isso não pode acontecer. Então, se ele for lá sem uma desculpa do dia 9, pegaria também mal, e aí ele foi com a desculpa de ter sido convidado por uma comemoração contra o nazismo, que mesmo assim acaba pegando mal, mas na visão dele, levemente menos. Então, foi para se encontrar com Putin. Para se encontrar com Putin, por quê? Por interesses, por uma questão de interesse. E qual é o objetivo? Além dos acordos sobre terras raras, etc., a ideia é, aquele velho sonho ao qual ele está se referindo, é o quê? É uma nova ordem global, que significa uma nova ordem global, essencialmente sem os Estados Unidos no poderio em cima, ou pelo menos com atores importantes como China e Rússia, desafiando concretamente essa hegemonia americana. Bom, este é o plano. Agora, neste sentido, também pegou muito mal, internamente, inclusive, né? Porque aquela foto típica, daquela foto que ficou bem famosa, onde ele estava sentado perto de vários líderes autoritários, ditadores do mundo, do Egito, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Zimbábue, etc., ficou no mesmo evento de cerca de 15 ditadores ao redor do mundo e está se prestando a este papel de intermediário entre Rússia e China. Então, assim, por quê? Né? Luiz Felipe antes falou, né? Para que tudo isso? A meu ver, o motivo é muito simples. Né? Tem uma certa frustração ideológica, psicológica, inclusive, contra os Estados Unidos, contra o Império, que é uma grande enganação, porque se você acha que ao se aliar da Rússia, da China, você será mais livre, você terá uma condição de vida melhor, você está muito enganado. Essa é a foto a qual me referia, exatamente. E, então, assim, sempre fazendo este papelão, aí em cima temos o Geraldo Alckmin, vice-presidente, alguns meses atrás, né? Bom, mas, então, assim, a questão qual é? Essa ideia de se aliar à China, tentando, então, se desassociar dos Estados Unidos, mas, na verdade, o que acontece? O que dá a Rússia, a China, ao governo brasileiro que não dá aos Estados Unidos? É muito simples. São governos ditatoriais que, então, toleram, de bom grau, eventuais medidas autoritárias dentro de outros países. Ou seja, deixam fazer
aos governos, aos estados, o que eles bem entender. Se você for aliado dos Estados Unidos, você o mínimo tem que se comportar. É claro que os Estados Unidos não são o paraíso no mundo, o que não existe também, mas comparado à Rússia, China, Venezuela, Irã, etc., obviamente são 1000 vezes melhores. Então, assim, se você for aliado dos Estados Unidos, você o mínimo tem que respeitar alguns preceitos democráticos, de direitos humanos, de liberdades, até só para constar, evidentemente, para ter a benevolência dos Estados Unidos. Quando você é aliado de outros países como Irã, Venezuela, China, Rússia, Nicarágua, etc., você governa, você Estado pode fazer o que bem entender, porque estes países toleram de bom grau, eles fazem as mesmas coisas exatamente idênticas. Não por acaso, logo depois da viagem na Rússia, ele emendou com a viagem na China, continuando exatamente neste papel de mudar de trajetória e colocar o Brasil exatamente do lado oposto ao lado que seria o bom senso. É o bom senso, não é nem uma questão ideológica. Né? E hoje estamos nessa posição. Eu fecho dizendo o seguinte, que a raiz do problema, a meu ver, é o seguinte, que alguém ainda se engana, alguém ainda quer acreditar nessa história que o PT seria e Lula seriam pessoas normais, democráticas e moderadas. Isso é objetivamente mentira. É isso que nós temos que entender, que não se trata de uma esquerda normal, civilizada, moderada, que toma banho. Estes aqui são revolucionários, antissistema, antidemocráticos, autoritários. Não tinha lá em Moscou nenhum outro líder de esquerda moderada do mundo. Então lá tem só ditadores e gente autoritária. É isso que é. Se tivesse uma esquerda moderada, no Brasil não estaria lá com certeza.